54ª tertúlia da Astrolusofonia. Luís, isto cada vez fica mais desafiante. Tudo Sim. bem? Vamos a isto, Luís? Vamos Estás a isto. pronto? Uhum. Muito bem. Então, Alexandre, tu podes apresentar. Eu tenho que dizer aqui uma coisa que é importante dizer ao início. A Karina Almeida, eu e a Alexandre temos aqui a conversar uma coisa. Nós é uma querida amiga da longa data. E eu e o Alexandre começámos a pensar que a queríamos convidar, depois chegámos à conclusão: pá, não acredito que ainda não convidámos a nossa amiga Karina. E então pedimos desde já desculpa por este lapso. Nunca é tarde para corrigir uma omissão e é muito bom estar aqui connosco hoje. Portanto, na Obrigada, eu. força. que bonito, É quando tem que ser. Luís. Estiveste tão bem, pá. Vê-se logo que és caranguejo. Eu nem me lembrava desse detalhe, mas a verdade é que foi um lapso. Não foi Pois foi. propositado, foi um lapso. Às Não, tantas, foi. vamos viver Olá. aqui o agora, Luís. Vamos, depois lá Uhum. pensamos Então, no diz lá quais é as boas práticas e informações aqui para os nossos astrólogos. Estou aqui muitos que já tiveram muitas vezes, mas há sempre caras novas. Portanto, se pudesses relembrar duas ou três coisas, era bom. Sim, com todo o prazer, é muito fácil, na verdade. A urbanidade, requisito obrigatório, ninguém vai andar aqui à pancada com ninguém, mesmo que discorde da opinião. Para nós é essencial, o Luís tem o seu ascendente balança, eu tenho o meu função em balança, para nós é muito importante a cordialidade e o respeito, não é? E as trocas, não é, Luís? Uhum. Claro. Depois, é simpático mostrar o rosto, mas não é obrigatório, não é, Luís? É Uhum. só É simpático. humaniza, traz calor humano, é Humaniza. tão bom. Mas por acaso hoje está espetacular. Sabes que humaniza é uma palavra que já está patenteada pela MEO, não devíamos falar Ai, assim. É, pronto. mas não devíamos. E então, o Luís garante que ninguém vai aparecer, sou eu e ele e a Karina, não Uhum. é? Estamos É todos aqui à isso. vontade, não se preocupem, se quem fala e quem fica gravado. Portanto, tentem não falar. E já agora, aproveito para dizer que o microfone é desligado. Se não tiverem o cuidado de fechar o microfone, vão aparecer no vídeo depois, no YouTube, não é? Mas há uma coisa que Exato. eu me tenha esquecido, Luís, acho que não. Pois, ou basicamente é dizer que isto agora são 30 minutos que a Karina vai falar. E Isso. para se lembrar, quem nos está a ver neste momento no YouTube, não pode aqui estar presente em direto, qual é a grande vantagem? É poder falar com o palestrante a seguir, mas se quiser vir para a próxima vez, só tem que mandar um e-mail para onde, Alexandre? Astrolusofonia@gmail.com. É tão Bem, fácil, nada é mais tão... fácil. É só mandar um e-mail a dizer eu quero estar presente e vai receber um e-mail todas as semanas, todas a semana que vai haver a apresentação, que é só uma vez, na primeira quinta-feira de cada mês, que vai Por receber. regra. Exato. Que a primeira vez todas as novas sessões estão sempre na primeira quinta-feira de cada mês. Pronto, é E isto. depois, na Está semana tudo dito. seguinte, publicamos no YouTube a Na semana palestra, seguinte. não é? Mas só a primeira parte. A segunda Então, a parte, a primeira parte tertúlia, para isso, é tem que ser reservada a também. quem aqui está agora com a É. nossa Karina. Luís, agora apresentas a nossa amiga. É verdade. Vamos aqui apresentar a Karina. Ora bem, isto hoje vai ser fácil. É fácil e difícil ao mesmo tempo, mas pronto. A Karina, podemos dizer que a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal entraram na vida da Karina mais ou menos ali por volta de 2011. E desde então tem sido o seu caminho. E é claro, ela sendo Sagitário com ascendente em Carneiro, não pode ficar quieta. Então expandiu tanto que até se cruzou com a astrologia. Mas mais seriamente foi em 2013 na CEA, no Centro de Estudos Integrados de Arquétipos, pelas mãos do astrólogo João Medeiros, que começou um mergulho nos astros e de lá ainda não saiu. É licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em Marketing Digital. Foi oficial das Forças Armadas, que é muito importante hoje o tema de hoje, uma pescadinha de olho. Faz panda com E, a de Carneiro. obviamente, e por mais de 20 anos esteve ligada à área de comunicação e de relações públicas. Mas foi quando alinhou o coração com o propósito que nasceu o seu projeto Trilha Astrológico, um caminho para o despertar, e através do qual hoje dedica-se ao aconselhamento astrológico, à consultoria, mentoria e formação. Uhum. Bem, para a Karina, a astrologia vai muito mais que mapas e trânsitos, é sobre ativar o guerreiro interno, cultivar a confiança e viver com propósito. Porque afinal, Marte é esse empurrão de coragem que nos faz lembrar, acima de tudo, o que é agir. E é exatamente sobre isto que vamos ouvir nesta mini palestra que a minha querida amiga Karina vai-nos trazer hoje, que é o ciclo de Marte, como ativar o guerreiro interno. E agora o palco é todo teu. Por pelo menos 30 minutos, Karina. Obrigada, obrigada pela vossa apresentação, foi espetacular.
Então, vamos lá aqui, digam-me só, estão todos a ver, está tudo ok, certo? Tudo ok. Apresentação. Pronto, então, como o Luís acabou por exemplificar e muito bem, não é? Sou Sagitário com ascendente em Carneiro e depois tenho um Marte em Capricórnio no meio do céu em conjunção com o Sol, fui militar na Força Aérea. E este tema de Marte é um tema que sempre me apaixonou. Eu lembro-me de quando fizemos a nossa formação com o João, foi um dos primeiros temas também que eu apresentei na altura, no primeiro nível ou por aí, não com este cariz, mas foi também sobre Marte. E agora, de há uns tempos para cá, efetivamente tenho direcionado muito para a importância de Marte, porque muitas vezes é um planeta um bocadinho a nível dos trânsitos, a nível de nós olharmos o mapa, que muitas vezes não é falado. E então, na prática, eu gosto de trazer um simbolismo diferente a Marte e é isso que eu vos trago aqui hoje. Eu agradecer uma vez mais a presença aqui na Astrolosofonia. E então o que eu vou falar no fundo é esta simbologia de Marte, conhecido como o Pequeno Maléfico, o seu próprio ciclo e depois também como ativar o guerreiro interno, porque obviamente todos estudamos astrologia há bastante tempo, e é sempre importante nós colocarmos o que vamos aprendendo e uma interpretação do mapa natal, mas depois também na prática, não é? Arranjar estratégias efetivamente para nós podermos viver mais alinhados, como o Luís também dizia há pouco, com a nossa verdade e com o nosso propósito. Então, nós sabemos que Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do sistema solar. Foi batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante na sua superfície dá uma aparência avermelhada, e temos aqui os planetas todos, e fica no fundo Marte aqui entre Vênus e Júpiter. É um planeta que nós associamos naturalmente às lutas, aos desafios, às batalhas, é conhecido como o Exército do Sol e representa, no fundo, figuras masculinas ou agressivas, mas também pais, irmãos, maridos e também rivais ou inimigos. Mas depois já vamos ver outros simbolismos que, no fundo, este planeta também tem. É conhecido como o planeta da guerra, não é? Simboliza lâminas, facas, objetos conteúdo e perfurantes, conhecido pelo seu dinamismo e agilidade, porque afinal num campo de batalha nós sabemos que temos de ser rápidos e não podemos, se não morrer, vamos morrer em combate, né? No fundo, nós sabemos que é preciso muitas vezes defender, mas outras vezes também é preciso atacar. E no fundo Marte tem essa função. Na antiguidade os planetas estão divididos entre maléficos e benéficos. Marte era o pequeno maléfico e Saturno o grande maléfico, que nos apanham, no fundo, muitas vezes desprevenidos com acidentes, ou com doenças, ou com situações, ou com tensões que nós podemos muitas vezes não estar à espera. Naturalmente, se estivermos atentos a estes trânsitos, e por isso é que eu hoje trago aqui o tema também do ciclo de Marte, nós vamos cautelar algumas situações, ou pelo menos vamos prevenir, ou muitas vezes não estar a remar contra a maré quando não é o momento de fazer e quando é o momento de abrandar. Sem Marte, nós no fundo não teríamos coragem nem iniciativa, e na vida, efetivamente, muitas vezes nós precisamos de cortes e de brigas e de batalhas para avançar. O corte saudável também está naturalmente associado a Marte, e também a força de vontade que nos vai permitir lutar e conquistar o que nós desejamos. O Marte enquanto soldado luta, mas depois também tem aquela função de defesa e de proteção do território. No fundo, nós sabemos todos muito bem que é dos desafios, é das contrariedades, é das aprendizagens que a vida nos vai trazendo, é que advém o crescimento, não é? Nós sem desafios, sem sermos estimulados, sem sermos desafiados, no fundo, muitas vezes não nos permitiríamos alcançar outros potenciais, porque poderíamos ficar à margem ou poderíamos ficar mais acomodados, não é? E é precisamente nas contrariedades que nós crescemos e que nós podemos evoluir. Pelo menos eu assim acredito, não é? Este planeta rege os signos de Carneiro, Áries e Escorpião, e muitas das palavras que nós associamos e que todos nós associamos a Marte, no fundo, é a impulsividade, é a agressividade, é a ação, é a luta, não é? É as batalhas, mas também são os desejos, são os instintos de sobrevivência, a maneira como eu vou empunhar as minhas armas.
a maneira como eu posso medir a minha força, a minha direção, a minha paixão, isto tudo está associado aqui ao planeta Marte, que no fundo, no meu caso, por exemplo, que sou ascendente carneiro, inclusive é o meu regente de vida, ele vai falar muito ao longo de todo o meu percurso da vida física, das disputas, da vida, das lutas profissionais também, e muito também de um lado emocional. No fundo, quando eu olho para Marte num mapa natal, por exemplo, eu vou perceber que é aquela natureza daquele planeta que vai me fazer decidir. É através dele que eu tenho energia, que eu venço, que eu sinto raiva, que eu sou impulsivo, destemido, ou que eu sou forte, ou corajoso, ou até independente. No fundo, este planeta revela-me como é que eu vivo as minhas lutas. Consoante o signo e a casa onde está posicionado, onde é que eu vou ter os desafios, quais é que são as minhas armas. No fundo, o signo onde nós temos Marte é da forma como nós vamos efetivamente empunhar as nossas armas, e como é que nós vamos lutar, como é que nós vamos para o campo de batalha, como é que nós temos também a iniciativa. Por signo é onde é que isso vai, no fundo, acontecer, qual é a área de vida onde é mais propício a eu ter desafios ou eu ter que imprimir mais a minha ação, e depois o próprio elemento onde está, do nosso Marte natal também vai me indicar como, não é? Se eu ajo de uma forma mais emocional, se eu ajo de uma forma mais consistente, está muito relacionado também depois com o elemento da natureza em que este planeta esteja posicionado no mapa natal. Então, se eu tiver um Marte posicionado em fogo, obviamente que a minha forma de agir vai sempre ser uma forma de independência, de identidade, de reconhecimento e de fé. Por outro lado, se eu tiver um Marte posicionado em ar, é claro que eu vou ter uma tendência mais para o lado racional, e a minha força vai ser uma força de intelectualidade, de racionalidade, de socialidade. Por outro lado, se eu tiver um Marte posicionado em Terra, como é, por exemplo, o caso do meu, que é um Marte em Capricórnio, eu vou ter um lado mais de praticidade, de materialismo, mais de organização. A minha força é a minha estrutura, a minha força é a minha capacidade de organizar, de gerir. Se eu tiver um Marte depois em signos de água, obviamente que vai ser um Marte mais emocional, vai se reger muito pelos afetos, pela proteção. As minhas lutas são as emoções, não é? No fundo, isto acaba tudo por estar aqui muito relacionado. Então, resumindo, o Marte representa efetivamente essa energia emocional que nos dá vontade de seguir em frente. Como é que eu sigo em frente, como é que eu abro caminho na vida, como é que eu tenho iniciativa, mas também representa o impulso sexual. O signo revela, no fundo, a nossa ambição que temos e de que forma é que nós vamos lutar. A casa astrológica indica onde temos essa ambição e como vamos experienciar essa luta e desafios, e depois o elemento, como sentimos essa energia e como vamos então efetivamente viver essa batalha. E isso depois vai dar efetivamente formas de agir, formas de decidir, completamente diferentes de pessoa para pessoa, e nós sabemos efetivamente que isso acaba por acontecer. No mapa natal, se nós tivermos um Marte bem aspectado, claro que pode ser um indicador de uma pessoa forte, assertiva, combativa, mas corajosa, confiante, não é? Que tem uma ação rápida, que luta por aquilo em que acredita. Mas por outro lado, se Marte estiver mal aspectado, naturalmente depende depois pelos planetas que possa formar aspecto, já podem indicar momentos de mais raiva, por exemplo, ou de um ímpeto mais violento, e às vezes a pessoa ser mais precipitada ou ser mais bruta a falar, neste caso se estiver ligado obviamente por tensão com Mercúrio, mas a pessoa muitas vezes aqui acaba por não se preocupar tanto. Pronto, é aquela tendência que nós às vezes dizemos, levar tudo à frente, não é? Pronto, e muitas vezes um Marte mal aspectado pode trazer este lado precipitado ou imprudente até, não é? Ou seja, fazer e pensar só depois, não é? Agir e pensar depois. Como curiosidades, só a título de curiosidade, Marte está associado à terça-feira,
É um dia que normalmente nós associamos ao planeta Marte, que está muito, muito relacionado com esta ordem, no fundo, caldaica, da ordem dos planetas e dos dias da semana. Primeiro começamos com a segunda-feira com a Lua, e na terça-feira estamos na segunda-feira já planeámos, na terça-feira então vamos concretizar e vamos começar a pôr as nossas metas da semana em ação. É um planeta que nós associamos à terça-feira, e é normal nós nesse dia sentirmos mais força, mais energia, mais vontade de agir, sentirmos até mais decididos. Às vezes na segunda planeamos e na terça agimos. Aqui é curioso, e por isso é que eu trouxe isto. Por exemplo, no meu caso, que também acaba por acontecer, eu faço corrida de desporto amador, sempre fiz desporto e atividade física regular, e é muito comum quem é atleta, se tem competições ao fim de semana ou se tem provas ao fim de semana, à segunda-feira descansa, e depois na prática à terça começa a semana de treino, não é? E então o Marte acaba também por ser aqui a gente à segunda descansa e depois à terça-feira já não temos a desculpa de que o fim de semana então já passou e já nos obrigamos a treinar. E é muito comum a segunda-feira ser um dia de descanso para quem é atleta, e porque até se aproveita muitas vezes o fim de semana para um treino mais longo ou para fazer outras coisas que exigem mais horas de dedicação. E a terça-feira, pronto, é realmente aquele dia que favorece a determinação, a confiança, e que depois também nos impulsiona a agir e a ter mais iniciativa e até a decidir muitas vezes tomadas decisões. Avançando, e pegando então agora neste tema dos ciclos astrológicos. Os ciclos, no fundo, estão ligados ao movimento dos planetas. Vamos agora entrar aqui na temática mais que eu trouxe sobre Marte. Ou seja, o mapa natal é o momento exato do nascimento de uma pessoa, e assim ao longo da vida os planetas vão formando ângulos importantes aos posicionamentos natais. É isto, no fundo, que se chama um ciclo, o relacionamento de um planeta com ele próprio em relação à posição anterior. Alguns planetas descrevem ciclos muito precisos que se repetem. Desta forma, devido aos ciclos planetários, sabemos que a pessoa tem determinada idade, já passou por momentos importantes no ciclo de cada planeta. Nós sabemos que muitas vezes podemos não conhecer a data de nascimento de uma pessoa ou pormenor, mas sabemos que ela tem determinada idade, já passou se calhar por um retorno de Saturno, se calhar já passou já está a passar neste momento, por exemplo, a oposição de Urano, e nós temos ali ciclos que realmente são muito falados, e que são mais comumente conhecidos. O ciclo de Marte é um ciclo que não é tão falado, porque depois na prática estamos a falar num planeta que é um planeta pessoal, não é? Como vimos anteriormente, e que tem um ciclo zodiacal à volta de 22 meses. Na verdade, é um planeta que a cada 2 anos retorna à posição natal, pronto. E estes 22 meses é o tempo que o planeta leva a completar uma revolução completa no zodíaco. E, no fundo, durante esses 2 anos, nós somos chamados a trabalhar a motivação, a ação e a iniciativa. É como se Marte fosse ativando a área de vida por onde está a passar, e a cada 2 meses ele pede-nos ou funciona como um gatilho para nós direcionarmos a nossa ação para ali, para nós estarmos mais atentos ali, para nós tomarmos decisões em determinadas casas astrológicas, no fundo, que ele está a ativar. Isso acaba por acontecer sempre assim ciclicamente, e por isso é que também não é tão observado, porque é algo que é mais comum de acontecer. Quando ele volta à posição natal, nós iniciamos um novo impulso e, como tal, um novo ciclo de Marte, que se traduz numa fase, no fundo, que eu interpreto sempre com mais vitalidade, mais força e mais energia. E, novamente, aqui na questão do desporto, eu estou sempre bastante atento ao ciclo de Marte, porque é efetivamente momentos que eu sinto nitidamente cada vez mais, alturas que tenho que abrandar, e outras alturas que efetivamente estou com mais motivação, com mais vitalidade, e acaba por, no fundo, ter a ver muito aqui com o ciclo deste planeta. Ou seja, durante o seu movimento, né, como eu estava a explicar, ele vai ativando no mapa natal uma determinada área de vida, e cada vez que vai mudando de signo, vai ativando a cada 2 meses sensivelmente e vai fazendo assim o seu percurso. Vai fazendo assim o seu percurso e vai ativando também naturalmente outros planetas natais e vai formando os tais aspectos ao próprio Marte natal. E neste percurso, o Marte avança cerca de 30 minutos diariamente, que estamos a falar, que avança 30 minutos por dia, não é?
O retorno de Marte acontece, obviamente, a cada 2 anos, da mesma forma que uma vez por ano passamos por uma oposição de Marte em trânsito ao Marte natal e a cada 6 meses uma quadratura de Marte em trânsito ao Marte natal. E claro que ainda acrescentaríamos os sextis e os trígonos, mas no fundo a pessoa normalmente está sempre mais atenta àquelas coisas que nos podem trazer contrariedades ou contratempos, e acabei aqui por me focar um bocadinho mais no facto de todos os anos, no fundo, temos uma oposição. E temos outras alturas, de 6 em 6 meses, em que efetivamente Marte forma quadratura ao nosso Marte natal, e isso é tendência, regra geral, de acontecer uma pequena quebra da nossa vitalidade, uma pequena quebra da nossa energia, e muitas vezes é respeitar esse ritmo, não querer avançar demasiado rápido, e também permitir-nos descansar, que é algo que hoje em dia, face à sociedade atribulada que temos e apressada, não nos permitimos. Muitas vezes nós não nos permitimos abrandar, e efetivamente, quando temos oposição de Marte e até o próprio Marte oposto ao nosso Sol, também acaba muitas vezes por nos trazer momentos em que nós ficamos um bocadinho mais frágeis, ou mais cansados, mais desgastados. E para quem faz desporto, isto acaba por ser muito interessante e muito relevante de ir sendo visto, não é? Porque a pessoa acaba por começar a ter essa percepção de outra forma. Então, por outro lado, Marte, como todos os outros planetas, também fica retrógrado. Ele fica retrógrado a cada 2 anos durante cerca de 2 meses. Perdão, durante cerca de 2 meses, o que depois na prática, com as retrogradações e depois com o regressar e depois com o movimento direto, ele pode até permanecer até 7 meses no mesmo signo. A última retrogradação, se recordam, foi no final do ano passado e avançou para o início de 2025, onde ele ficou retrógrado em Leão e depois virou direto, já em Caranguejo, e a próxima que iremos ter vai ser só em 2027 e vai iniciar a retrogradação em Virgem e depois vai virar direto já em Leão. Ou seja, agora este ano e o próximo ano não vamos ter Marte retrógrado, que só acontece a cada 2 anos. Agora tenho então aqui um caso de um exemplo, não é, para vos trazer mais na prática, como é que nós depois podemos também olhar para o mapa natal e tirar algumas conclusões, ou perceber como é que isto nos pode afetar na prática. Então, eu tenho aqui um mapa masculino, é um mapa que efetivamente é de um atleta amador. Não é uma pessoa que nós olhamos para o mapa e dizemos que é uma pessoa de Marte, porque não é uma pessoa de Mercúrio. Muitos planetas em Virgem, o Marte em Virgem, mas de casa 8, a formar aspectos muito fluidos. Mas eu trouxe este mapa, perdão, porquê? Porque acaba por ser um exemplo interessante, porque estamos a falar de um atleta amador que faz provas de corrida em alta montanha, mas que desde que começou a fazer longas distâncias, cada vez se coloca em desafio para fazer distâncias maiores. E então, este verão passado, havia uma prova que, salvo erro, foi a terceira edição que aconteceu. É uma prova que é das mais duras do mundo, que tem cerca de 900 quilómetros, que atravessa os Pirineus todos, desde o sul até ao norte. Pronto, e nós estamos aqui a ver o mapa de um atleta que foi para fazer essa prova. E então acabo por ter aqui o início da prova, para nós também tentarmos perceber se a prova foi concluída, se não foi, como é que foi a preparação dele. Acabamos também por falar aqui um bocadinho disso a título de exemplo. Então, esta prova, como eu vos estava a dizer, chama-se Transpirineia, foi a terceira edição que houve. A primeira, salvo erro, foi já há uns anos, porque ela só há sensivelmente 4 anos, não há com muita frequência. É uma prova que atravessa os Pirineus todos em alta montanha, começa no mar Mediterrâneo e acaba lá em cima, em Andaia. E isto era a data de início da prova. E se vocês tiverem reparado no mapa anterior, temos aqui o mapa do dia da partida, e vamos ver onde é que está o Marte, 26 graus de Virgem. E vocês viram que efetivamente o mapa anterior, eu posso voltar atrás, era um mapa com muita força de Virgem,
o que significa que ele tinha passado no momento da prova, muito recentemente, por uma conjunção de Marte, né? Por um retorno de Marte. E o mais curioso é que no início do ano e no momento em que Marte teve retrógrado, ele terá estado retrógrado aqui entre a casa 7 e a casa 8, no mês de março, ali sensivelmente, com a oposição de Saturno, que estava a passar ainda em peixe ao seu Sol, ele teve doente, o que é uma coisa raríssima. E que não costuma acontecer com muita frequência, e teve 2 semanas ou mais parado, e depois, a partir do mês de março, abril, é que começou a treinar diariamente, focado nesta prova. Pronto, então aqui temos o mapa da prova da partida, e aqui temos pronto, o mapa dos trânsitos para ver o que é que estava a acontecer no dia que a prova arrancou. Estávamos com a Lua em Escorpião, não é? Pronto, ali a primeira vez que se disponibilizou a fazer uma distância deste tamanho. Estamos a falar numa corrida em montanha, mas que na prática chama-se trail running, mas é uma travessia, e na verdade, como é alta montanha, a prova acaba por ser feita praticamente toda a correr, não propriamente toda a andar, perdão, não propriamente a correr, não é? Durante os dias todos. Isto foi ao longo de mais de 15 dias. E pronto, e efetivamente ele tinha passado recentemente por um retorno de Marte, e entretanto o Marte natal estava a ativar o Sol, o Mercúrio estava retrógrado, o Sol estava a ativar aqui a casa 8, nós vimos que ele tinha um Marte em Virgem, mas de casa 8, pronto, uma energia efetivamente de ir à luta, um lado muito mental. E entretanto, aqui era a data estimada dele finalizar a prova. Agora, atendendo aos trânsitos e olhando para o mapa de início, para o mapa de previsão de finalizar a prova, eu queria que vocês me dissessem aí pelo chat se acham que ele finalizou, se não finalizou, o que é que vocês acham? Face aos trânsitos e face ao que estava a acontecer, estamos a falar aqui, o Marte já estaria em conjunção ao Urano, na casa 9, a casa das viagens, né? No fundo, isto era a previsão de fazer a prova sensivelmente em 15 dias, sendo que ele tinha 18 dias para fazer a prova. O que é que vocês acham? Face a estes trânsitos. Eu acho que sim, acho que sim. Porque ele tem ascendente em Sagitário, não é? Exato, sim, Ele sim, acredita até o final. E como Marte está exatamente. conjunto a Urano, é uma surpresa. Ele próprio, se calhar, foi surpreendido. Em parte, sim, 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 pronto. Então, E claro, o isto Marte é 9 também, não é? exato, sim, acaba por ter radicalidade o mapa, porque ainda para mais está tudo a acontecer na casa 9. Isto foi em Andreia. Ou seja, aqui é o mapa efetivamente do fim. Ele levou 16 dias e 8 horas a fazer este trajeto, que foram 855 quilómetros, e que teve mais de 56 mil de altimetria. Pronto, ou seja, isto foi mesmo uma das provas mais duras cá a nível mundial, deste tipo de provas, em corrida, em trail, e foi o 8º português a completar esta prova, ou seja, foi a primeira vez que foi, não sabia o trajeto, não conhecia a dinâmica, uma prova em semi-autonomia, porque a organização tinha zonas onde podiam dormir, mas não eram assim propriamente, houve muitas vezes que dormiam ao relento, e pronto, e acabou por ser aqui uma questão de nós vermos que depois na prática, o término da prova já foi a 17 de agosto, ele previa mais ou menos 15 dias, foram 16 e meio, e obviamente que ficou satisfeito, e depois é um bocadinho aquilo que a Alexandra diz, acredita sempre até ao fim. E ele, quando acabou, pronto, como o corpo ia gerindo a prova, não é? Ele na verdade ia dormindo, não é? Tinha um plano, ou seja, tudo muito mental, um plano que treinou sozinho, sem treinador, tudo com as rotinas dele, e ele descansava todas as noites, né? No fundo, o organismo ia desgastando-se, mas ia-se recompondo. Tanto que ele, quando acabou, dizia que até não se importava de ter feito e ainda tinha força para fazer até aos 1000, por exemplo, né? Estamos a falar 1000, ainda se calhar andava lá mais 2 dias.
E o mais curioso e surpreendente, ao contrário dos outros atletas, estamos a falar que isto não chegaram a 100 inscritos e depois terminaram mais ou menos metade, não teve bolhas nos pés, que é uma coisa ainda mais rara neste tipo de provas, normalmente ficam com os pés todos assassinados, não teve uma única bolha, o que é incrível. Não sei se a Beth quer fazer pergunta agora ou no fim, porque se calhar depois pode já não estar enquadrado, não sei, Alexandra. Eu acho que é melhor ser no fim, que Ok, está tudo pronto. A certinho. gente depois Depois volta voltas se a for ver o necessário. mapa, sim. Desculpa lá, Bebe, Pronto. É para beijinho. eu também não me perder aqui no tempo, entretanto vamos entrar então, era só para termos aqui um exemplo, vamos então agora entrar na parte de como ativar então o guerreiro interno, né? Nós conhecemos os nossos posicionamentos natais, obviamente que eu vou falar aqui muito de Marte, mas nós sabemos que é importante também o Sol e outros posicionamentos do nosso mapa natal, para nós podermos fazer uma coisa mais rigorosa, não é? Uma análise mais pormenorizada, mas só pegar no nosso Marte já nos ajuda a como é que nós podemos efetivamente ativar este guerreiro interno. Vimos lá atrás que, de acordo com o elemento onde o Marte está posicionado, no fundo, isso vai funcionar como um portal de desbloqueio. Se eu tenho um Marte em Carneiro, Leão ou Sagitário, vai ter que ser muito um desbloqueio pelo impulso, pela paixão criativa. Se eu tenho um Marte em ar, vai ser muito pela estratégia e clareza mental, mas se eu tiver um Marte em terra, já tem que ser pela estabilidade e pela disciplina, né? Pelas rotinas, pelo pragmatismo. E se eu tiver um Marte em água, já vou ter que me desbloquear através das emoções, da fluidez e também aqui da regeneração. O guerreiro, no fundo, representa a nossa força interior, a coragem, a ação consciente, a determinação, é a energia marciana que nos move e os elementos da natureza, no fundo, podem servir muito bem como portais dessa manifestação. Se eu tenho um Marte em fogo, o meu Marte é ardente, não é? Eu tenho que me fazer valer da iniciativa, da paixão, do impulso criativo. Se eu tenho um Marte em ar, ele é um Marte mental, não é? Vou ter que alavancar ideias, estratégia, uma comunicação assertiva. Se eu tenho um Marte em Terra, é um Marte mais prático, claro, vou ter que estabilizar, dar estrutura, ter uma força mais enraizada, tenho uma força mais material, não é? Se eu tenho um Marte em água, obviamente que é um Marte mais sensível, e aí vai funcionar mais a fluidez, a flexibilidade e também aqui a própria regeneração emocional. Então, como estratégias práticas, por exemplo, se eu tiver um Marte em fogo e eu sentir que preciso de ativar esta energia de Marte, obviamente que eu posso perfeitamente acender uma vela com a intenção de trabalhar com o Sol, que é no fundo uma exposição consciente e até escrever com paixão. Eu, por exemplo, agora antes de iniciar, e também acabo por fazer isso em muitas circunstâncias, acendi uma vela, não é? Pronto, que isso também ajuda na intuição, ajuda também aqui na própria conexão. E uma dica marciana é a pessoa, em momentos de inércia, usar o fogo como motor de iniciativa. Criar pequenos rituais com luz ao fogo, estar à lareira, acender incenso, para acender no fundo também a sua vontade de agir, especialmente quando estamos a falar de projetos criativos ou desafios, porque isso vai tudo, no fundo, alavancar. Se eu tenho um Marte depois em ar, um Marte mental, a parte da comunicação, a parte intelectual é muito importante, respirar profundamente, praticar pranayama ou simplesmente abrir uma janela e sentir o vento, não é? A pessoa permitir-se a circulação do ar, e como dica, estimular muito a mente guerreira, não é? Pronto, aqui é uma pessoa que se estimula muito mais pela mente, por isso definir intenções claras, objetivos claros antes de expirar e, por exemplo, fazer afirmações onde eu expiro o medo e inspiro a coragem, por exemplo, usar frases de afirmação curtas, e afirmativas também para ativar o próprio poder. Depois, se eu tiver um Marte em Terra, caminhar descalço, por exemplo, na relva é uma atividade que pode me ajudar a enraizar mais e a empoderar mais, sentir a solidez, respirar fundo. E, claro, como dica, criar uma base firme, definir um pequeno ritual diário de enraizamento, como meditar, com as mãos na terra, pronto, ou no jardim, que acaba, no fundo, por dar suporte para agir com disciplina e consistência. Eu, por exemplo, como já referi, tenho Marte em Capricórnio e eu sou das pessoas, pronto, do meu grupo de corrida, que vou correr, por exemplo, às 6 da manhã, com alguma frequência durante a semana. É uma coisa muito de terra, não é? É uma coisa muito de disciplina, porque isto não é fácil depois pôr na prática. Pessoas que,
pronto, treinam ao fim do dia, outras treinam de manhã, mas manter a disciplina e a rotina a desafio, sempre, pronto, ali com 2 ou 3 pessoas àquela hora de madrugada, não vai muita gente. Ao fim de semana ainda vá que não vá, agora de semana não. É um exemplo, né? Depois aqui na água, temos atividades que podem ajudar a desbloquear mais esta força através dos banhos relaxantes, passar tempo junto ao mar, regar plantas com atenção consciente, tudo o que implicar a água, e depois, obviamente, que, como dica, isto vai permitir a fluidez das ações. Se o mar está bloqueado ou tenso, a pessoa fazendo banhos de água salgada ou ouvir o som do mar pode ajudar muito a dissolver tensões e a despertar, no fundo, a coragem emocional. E entretanto tenho aqui, claro que eu sou muito adepta da atividade física, sei que nem todas as pessoas praticam, como é normal, e nós para ativar o guerreiro também não o fazemos só com atividades físicas, temos imensas coisas que podemos fazer e usar a nosso favor nesse sentido, mas no fundo, o Marte por elemento acaba sempre por nos trazer alguns determinados tipos de atividades. Eu não vou estar aqui a ler estas atividades todas também para não estar a amassar, não sei bem, ainda a nível do horário já deve estar quase aí mais ou menos na meia hora. Mas pronto, mas no fundo é vocês também auxiliarem ou perceberem ou conectarem o vosso Marte com um desporto, por exemplo, que seja mais adequado. É óbvio que eu tenho um Marte em Capricórnio, é natural que eu gosto de correr, ou até também eu própria faço de vez em quando algumas corridas de longa distância, mas isso é a minha natureza. Mas se calhar se fosse um Marte em Carneiro, eu podia correr, mas tinha mais a tendência para fazer, por exemplo, corrida de estrada, não propriamente corrida de montanha. Coisas mais rápidas, treinos mais curtos. Da mesma maneira, se for um mar tem água, por exemplo, a pessoa tem mais tendência a desportos dentro da água, a natação, a coisas mais relacionadas com o mar, inclusive. Mas no fundo é aqui uma tabela de rituais que nós podemos fazer e depois ainda juntarmos também desportos que são adequados mais à nossa natureza. Claro que é preciso olhar também depois para o mapa natal como um todo, aqui estamos a especificar um bocadinho muito pela energia de Marte. Depois o Marte por casa, observar a posição de Marte no nosso mapa natal por signo, observar a posição de Marte no nosso mapa natal por casa, claro que voltamos a ter também aqui as atividades físicas e também novamente os rituais que podemos fazer, que estão obviamente alinhados com cada casa astrológica. Por exemplo, agora estou a ver, olhei para o meu Marte é de casa 9, quase 10, mas eu ligo mais à casa nova para ele estar no meio do céu. Agora estou a ver, eu até fiz isto agora antes de começar e foi inconsciente, fogo, vela acesa antes de se expor, não é? E foi o que eu fiz, liguei, acendi uma vela, porque lá está, já é tão natural que a pessoa já nem liga. Mas pronto, mas é no fundo estes rituais também, as casas de terra, as casas de fogo, as casas de água, acabar por fazer esta conciliação com os esportes que podem ser mais alinhados pronto, no fundo, com a nossa natureza. E no fundo era isto que eu tinha para vos trazer. No fundo, o guerreiro desperta quando honramos o corpo e a natureza. Não existe, obviamente, uma fórmula mágica, mas podemos desbloquear o Marte natal com ações práticas diárias, não é? Porque o Marte efetivamente pede a ação, pede para fazer as coisas, é aquilo que faz com que a vida também funcione e que ande para a frente. E por isso nós o alimentarmos, não é, o guerreiro diariamente, quer seja um mergulho, uma corrida ou uma caminhada, nós podemos efetivamente permitir que ele desperte de uma forma consciente e também não andar, pronto, sempre à luta, que não é esse o objetivo, e até a própria atividade física ajuda também precisamente para fazer esse equilíbrio, pelo menos eu vejo dessa forma. Por isso, no fundo, é muito estarmos atentos, adotar iniciativas conscientes para o guerreiro também nos devolver a nossa coragem, foco e vitalidade, de acordo, claro, com a nossa própria natureza. E pronto, e era isto que eu tinha para vos trazer. Quem tenha Muito interesse, bem. Ai, agora só- parte para rituais. agora é publicidade, já estou mesmo a Força, terminar. força. Quem queira aprofundar mais este tema, eu tenho um pequeno e-book no Hotmart que fala como desbloquear a guerreira interna, pronto, mais específico, com mais pormenores, com mais estratégias.
Está disponível no Hotmart e tenho um desafio que vão lançar agora na temporada de Escorpião a partir de 23 de novembro, que é precisamente para ativar esta energia de Marte. Pronto, trabalhar com os próprios ciclo lunar e com o momento também do Sol transitar aqui em Escorpião, para nós virmos trabalhar aqui muito esta energia de Marte, que irei depois começar a divulgar mais daqui, sensivelmente 15 dias, mas ficou já. Quem tem interesse em saber, pronto, vai ser um desafio completamente online, por WhatsApp, depois eu envio dicas semanais de trabalho interno que cada um terá que fazer, uma live de abertura e uma de fecho, mas acaba por ser muito também trabalhar aqui esta energia guerreira depois para, pronto, é divulgado depois mais à frente. Ok. E O teu site, não é? Que acabaste de nos aqui. Tens agora. está no fim. Está no Muito fim. bem. Pronto. Depois quem me quiser encontrar nas redes sociais, no Instagram, Karina.astrologia, ou então Trilho Astrológico no Facebook e o meu site também, Trilho Astrológico. E pronto. E está tudo. E muito Obrigada. bem. Está Muito tudo. bem, muito obrigada. Vou mandar muitos Pronto. Muito obrigado, corações. Karina. Parabéns, obrigada. Né, Obrigada. Luís? Vamos agradecer. Olha aqui, eu vou mandar corações e tudo. Eu já estou a mandar corações. Ah, Obrigada. E agora, Luís, vamos para a parte privada, exclusiva dos astrolusófonos, não é? pois é, pois é. Só quem está aqui pode fazer, não é? Está agora no YouTube, já sabe. Vamos embora. Adeus. Tem bom remédio, não é? É só inscrever-se, é só mandar um e-mail, é gratuito. Por que é que não vem daí? Vamos embora, não há razão para não estar connosco. Até breve, até já, até para o próximo mês. E cortou. Ó, Luís, tu reparaste.